CBN Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. Vamos falar sobre um dos principais motivos de dor nas costas, a hérnia de disco. 15% da população mundial sofre com este problema, uma lesão que ocorre com mais frequência na região lombar. E sobre este assunto eu converso agora com o médico ortopedista Diogo Barbosa de Carvalho. Bom dia, doutor. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. E eu tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje para a gente poder esclarecer bastante sobre hérnia de disco, dor nas costas. É um assunto muito importante no dia a dia. Conto com vocês aí para estar escutando a gente. O senhor estava me explicando aqui antes de iniciarmos a nossa entrevista ao vivo o que acontece, né? Como surge a hérnia de disco. Isso. A hérnia de disco, ela é um dos motivos de dor na coluna, né? E isso ocorre por vários fatores de riscos. Então, quanto mais fator nós tivermos, maior é a chance da gente poder desenvolver, né, uma hérnia de disco. Então, a gente tem alguns fatores que a gente fala aí como o sedentarismo, a falta de atividade física, né? O erro de postura no dia a dia, o tabagismo, obesidade, a genética, a hereditariedade, né? Então, assim, nós temos o trabalho pesado, né? O esforço repetitivo. Então, se a gente for comentando, né, a gente vai ver que durante a soma desses fatores de risco vão fazer com que uma pessoa acabe desenvolvendo, né? E o próprio envelhecimento, né, natural das pessoas vai ocorrendo essa degeneração dos discos e isso pode ajudar com que uma pessoa desenvolva a hérnia de disco. Tudo isso pela falta de um gelzinho que a gente tem ali na coluna. O que acontece, o disco ele é aquela estrutura que fica entre uma vértebra e outra, ele é o famoso amortecedor da nossa coluna. Então ele absorve aquele impacto que nós temos no dia a dia e ajuda com que a gente tenha mobilidade na coluna. E esse disco ele tem um gelzinho dentro dele. E esse gel, quando por alguns motivos ele começa a sair desse disco, e ele sai em direção ao nervo ou à medula e começa a comprimir. É aí que começa a gerar aquela dor, tanto na coluna, né, na lombar, que é a mais comum, e também pode pegar o nervo e irradiar para a perna, ou quando é hérnia na cervical, para o braço, né, para o membro superior. E aí, quando irradia para o membro inferior, é aquela famosa dor ciática que todo mundo fala no dia a dia, né? Em algumas pessoas, a hérnia de disco não provoca nenhum sintoma. Em outras, pode provocar dor de intensidade leve, moderada ou tão forte a ponto de ser incapacitante, associada a sintomas como dormência e formigamento, doutor, com ou sem dor, dependendo da área em que foi comprimida aí a raiz nervosa? Isso mesmo, é verdade. Tem pessoas que têm hérnia de disco e geralmente não têm sintomas. Ela não sente nada. E tem pessoas que têm e dependendo da localização dessa hérnia, do que ela está comprimindo, vai gerando esses sintomas. E o nervo ele é responsável pela transmissão da força, da dor, da sensibilidade. Então tudo que estiver comprometendo esse nervo, as pessoas podem ter esses sintomas, dormência, formigamento, tudo isso daí. E esse é um dos motivos que qualquer um de nós, né, devemos procurar uma consulta médica, porque é um motivo, né, é um sintoma de alerta. A dor nas costas em si, ela pode ser gerada por várias outras causas. Agora, quando nós temos essa dor irradiada, acompanhada de sintomas como dormência, formigamento, então nós temos que procurar um especialista para que a gente possa identificar a real causa do problema e tratar isso daí, né? Estamos falando de crianças e adultos, doutor? Qual é a maior incidência e em qual idade? Isso, a maior incidência aí é dos 20 até os 45 anos. Mas a hérnia de disco, ela pode acometer qualquer idade. Mas geralmente o mais comum que a gente tem aí nos consultórios, que a gente vê no dia a dia, são os adultos, né? E chegando aí na terceira idade, né?
Podemos dizer que ter hérnia de disco em algum momento da vida depende muito da forma como a gente trata o nosso corpo, a nossa coluna, lá no comecinho? Por exemplo, a mochila pesada que a criança carrega para ir para a escola? Olha, com certeza. Eu acho que a hérnia de disco, ela está relacionada a vários fatores, né? E conforme o passar dos anos, se você obtém vários desses fatores, sedentarismo, o erro de postura, o tabagismo, né, obesidade. Então, quanto mais fatores de risco você vai adquirindo, maior é a chance de você poder desenvolver problemas de saúde, inclusive a hérnia de disco. A própria forma como a gente olha o celular. O erro de postura, né? Então, hoje em dia, o celular é um dos grandes causadores aí de erro de postura, e principalmente na cervical, né? Na coluna cervical. Então, se você tem um erro de postura, se você é sedentário, obeso, então hoje em dia nossa vida é muito corrida, então as pessoas trabalham e aí a gente tem que cuidar de muitas coisas e acaba deixando aí uma atividade física de lado, uma alimentação mais adequada, né? Mais saudável, o estresse do dia a dia, e tem também o fator genético. Então, quanto mais essa vida nossa está corrida e quanto menos tempo a gente tem, pior a gente come, né, no dia a dia, e mais difícil fica de fazer uma atividade. Na maioria dos casos, doutor, dá para fugir da cirurgia ou não? Sim, na maioria dos casos, a hérnia de disco, quando a gente faz um diagnóstico e inicia um tratamento, mais de 95% vão melhorar com tratamento conservador, né? Através de medicamento, fisioterapia, repouso, perda de peso, tudo isso daí. A minoria vai ser necessário um procedimento cirúrgico para que ocorra, né, esse tratamento aí. O problema é que a maior parte das pessoas que têm a hérnia de disco, elas iniciam um tratamento e os sintomas desaparecem e elas acham que não precisa mais tratar. Ou não termina o tratamento por falta de tempo, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas, não dá tempo de ir na fisioterapia, de lá eu já não estou sentindo mais nada. É aí que o problema vai piorando, né? E aí chega um momento que já não dá mais para a gente tratar conservadoramente. Mas se fizer um tratamento bem feito, com certeza é a melhor opção. Doutor, para a gente encerrar, quais são então as orientações, além, é claro, de tudo que a gente já falou aqui na entrevista, o que é que o senhor acha importante deixar aí de alerta para as pessoas em relação à hérnia de disco? Bom, a hérnia de disco, o que eu acho importante é a mudança no estilo de vida. Eu sei que hoje em dia é difícil para muitos, né? Devido ao nosso dia a dia, mas a gente precisa entender que a hérnia de disco, ela é uma doença que ela vem, né, aumentando muito com o passar dos anos devido aos nossos hábitos de vida. Então, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, a hérnia de disco, tudo isso daí vem em decorrência de um estilo de vida que a gente tem. Então, nós precisamos rever, né, como estão nossas atividades físicas, como está o nosso estilo de vida, nossa alimentação. Então, às vezes a gente quer trabalhar, né? Tem muita gente que fala, não, mas eu preciso pagar a conta, eu preciso ganhar mais dinheiro, e a gente pensa muito na parte financeira. Eu sei que é difícil, tem muita gente que não tem condições, né? E precisa de um salário, mas infelizmente aquela frase famosa, ela é verdadeira, a gente colhe o que a gente planta. Então, o corpo vai cobrar em algum momento, essa pessoa vai ter que parar involuntariamente, né? Isso, aí depois, chega lá na frente, é pior. Porque aí às vezes não tem uma hérnia, tem 2, 3, vem associado uma obesidade, uma hipertensão, um diabetes, aí fica muito mais difícil o tratamento, né? E a melhora disso daí. Então, a mudança no estilo de vida, os hábitos saudáveis, a prática de atividade física, corrigir erro de postura, eu acho que isso seria as considerações mais importantes.
Diogo Barbosa de Carvalho, médico ortopedista, trazendo aqui informações importantes para a gente, esse alerta em relação à hérnia de disco, enfim, e outros problemas também na coluna. Obrigada, doutor, pela sua entrevista, pelas informações aqui no CBN Saúde. De nada, eu que agradeço todos vocês aí pelo convite e você aí que está escutando a gente também, obrigado por guardar um pouquinho do seu tempo aí, se dedicar à CBN. CBN Saúde. Oferecimento Sabin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas.